Olá, gente, me chamo Paulo Victor e sou professor de Sociologia aqui do Instituto Livre, tá certo? Hoje a gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos da nossa apostila do volume 3, da nossa unidade 4, agora tratando mais um pouco da nossa temática de número 2. A gente falou aí um pouco da nossa temática de número 1, né? Que falava ali basicamente sobre ali a passagem do final do século XIX aqui no Brasil para o século XX, e era justamente aí o movimento das ações sindicais que ali já começavam ali a se aflorar e toda a sua tensão com a era do Getúlio Vargas, né, e principalmente ali nos seus governos. Bom, a gente vai dar alguns saltos de anos aqui para tratar principalmente da relação das ações sindicais com a ditadura militar, né, com o período da ditadura militar até a redemocratização do nosso país, tá bom? Bom, primeiramente o nome do nosso tema é a ação sindical nos anos recentes do golpe militar à redemocratização do país, né? A gente vai fazer um leve conteúdo aqui, vamos tentar explanar o mais rápido possível para vocês, para que também vocês possam depois resolver as questões aí na apostila de vocês. Bom, a gente vai estudar principalmente sobre a ditadura militar no Brasil e a sua relação com os sindicatos na época, né? E com a relação dos trabalhadores. Os trabalhadores já vinham ali de um período ao qual, com o Getúlio Vargas, tinham-se mais, podemos dizer, mais vantagens, por conta que o Getúlio Vargas já trabalhava ali a sua relação das políticas públicas justamente voltadas para a classe dos trabalhadores, tá certo? E agora, aqui chegando dentro do período de 1964, que é quando se tem ali o golpe militar com a ditadura militar, a gente vai ter aí mudanças, principalmente na relação do governo com o sindicato e com os trabalhadores, tá bom? Bom, uma das ações dos governos, começando aqui, uma das ações dos governos com os sindicatos, né? Primeiramente foi a nomeação de interventores, né? Quando se deu ali o golpe em 1964, se tinha ali os sindicatos, né? Já ali da categoria de cada trabalhador, e aqueles sindicatos que eram alinhados os pensamentos com o pensamento dos governos da época, né? Do governo ditatorial, eles continuavam ali com as suas ações. Aqueles que os líderes não eram ali de acordo com os pensamentos do governo da ditadura, eles eram tirados ali dos sindicatos, já que os sindicatos tinham mais, agora, né, estavam mais para o lado do governo, e eles começavam a colocar interventores, né, que começavam a ser líderes desses sindicatos, né? E os sindicatos da categoria em si, que não quisessem fazer parte daquilo, eles acabavam excluindo o sindicato, e esse sindicato acabava agindo na ilegalidade, mas sem tanta força, né? Já que esse sindicato não tinha mais uma relação com o governo, tá certo? Bom, a apostila de vocês, ela começa abrindo aí com uma temática que é sobre os anos de chumbo, né? Que é justamente os anos onde vai haver bastante conflito entre os trabalhadores, né? E o governo ditatorial na época, tá bom? Bom, mas para a gente começar a falar sobre esse confronto, sobre esse confronto dos trabalhadores, né, com o governo, a gente primeiro precisa entender sobre as greves dos trabalhadores, né, e aqui, a partir de que momento essas greves elas começam a ter um maior cunho político, né? Bom, em 1960, aqui vamos botar 4 anos antes da instauração da ditadura militar no Brasil, as greves urbanas, né, aquelas greves que aconteciam nos centros das grandes cidades, dos trabalhadores aí mais voltados para a indústria, elas eram reivindicações mais ligadas às questões salariais, né? Elas não tinham uma questão ainda política sobre reforma, estrutura, partidos políticos. Elas só eram mais greves ligadas às questões salariais dos trabalhadores, né? Algumas exceções de algumas greves urbanas que aconteceram que tinham algum cunho político, mas não era um cunho político mais voltado para reformas grandes. Era mais abraçando a campanha política de algum candidato, fazendo pressões em alguns candidatos que votavam
em relação à parte da questão trabalhadora nos congressos, né? Era mais voltado a essas questões. Mas, em grande maioria, as questões de reivindicação dos trabalhadores naquela época, 4 anos antes ali do período ditatorial, eram mais voltadas às questões salariais, tá certo? Bom, em 13 de março, a questão começa a mudar. Um mês antes da instauração do golpe militar, né, da ditadura militar, em 13 de março de 1964, houve um comício, né, um comício, aquele ali, como eu falei, sobre o Carlos Prestes, ali na temática anterior ao qual ele incitava ali o Getúlio Vargas, né? Nesse comício ele reuniu mais de 200 mil pessoas, né? E esse comício ele tinha agora mais um lado político, porque era justamente os trabalhadores pedindo por uma reforma política justamente nas estruturas de poder, né, do Brasil. Então aqui a gente já tem em 13 de março de 1964 a primeira ali, movimentação de greve e de reivindicações dos trabalhadores mais voltados às questões políticas, tá bom? Bom, um mês depois, no mesmo ano de 1964, em abril, no próximo mês, né, a gente já tem aí, no caso, a instauração da ditadura militar. Bom, os militares assumiram o governo, né, aí com a derrocada do presidente atual vigente, eles deram esse golpe de Estado, né, e prometeram que era até as coisas as questões econômicas que o Brasil vinha passando por uma crise econômica, crise nos salários e principalmente na geração de emprego, eles ficaram com a proposta de entrar no governo somente para até as coisas elas acalmarem ou até dar, vamos dizer assim, a ajeitada na casa, né? Mas a gente sabe que esse dia ele durou para mais de 21 anos, né? Um pouco mais de 21 anos a ditadura militar no Brasil. Existe até um documentário que se chama o filme, que é O Dia que Durou 21 Anos, que é justamente fazendo alusão aos 21 anos de ditadura militar que se colocou na época, né? Bom, uma das primeiras, logo de cara, atitudes ali do governo ditatorial naquele período de 1964 foi o chamado congelamento de salário, né? Eu falei para vocês que o Brasil vinha passando por uma crise, principalmente uma crise econômica e de geração de emprego, onde as pessoas estavam realmente necessitadas por conta da gestão da época, que não vinha fazendo um bom trabalho ali, e eles pensaram em congelar os salários aí, o governo não teria que ter o reajuste salarial que a gente conhece já todo ano, né? Com o congelamento dos salários, o governo teria esse reajuste para investir em outras coisas, né? Da demanda ali governamental. Bom, esse congelamento dos salários gerou o quê? Esse congelamento dos salários, ele conseguiu conter a inflação, que estava muito elevada na época, e isso proporcionou um avanço econômico para a economia do país, né? Este período de avanço econômico é considerado até hoje pelos economistas como um milagre econômico, né? Mas esse milagre econômico ele veio mediante ao congelamento de salário dos trabalhadores tanto da esfera pública quanto da esfera privada na época, tá certo? Bom, com esse congelamento de salário, é a partir daí que a gente vai começar o confronto dos sindicatos e da classe trabalhadora com o governo da ditadura militar da época, tá bom? Em 1967, os sindicatos criam um movimento intersindical anti-arroxo, que foi justamente uma resposta para esse congelamento do salário dos trabalhadores. Esse movimento ele foi elaborado principalmente pelos sindicatos ali de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas com muito apoio de outras regiões do país, né, de outros sindicatos de regiões do país, tá bom? E esse movimento intersindical de anti-arroxo, ele pressionava principalmente o governo por medidas salariais, tá certo? Por esse descongelamento, principalmente nas questões salariais dos trabalhadores, e foi aí as primeiras movimentações dos sindicatos contra o governo ditatorial da época, certo? Agora a gente vai dar continuidade à nossa temática. Bom,
Continuando aqui o desenvolvimento da nossa temática, para falar um pouco sobre ditadura, a gente também tem que entender como ela foi, para além ali da classe dos trabalhadores, como ela foi para as outras classes, né? A gente precisa entender que a forte censura era um dos mecanismos que faziam a ditadura aí se proliferar, né, juntamente com o apoio de outras classes, né, e também até de certos países. Bom, a censura ela foi muito forte, principalmente para aqueles que faziam oposição às medidas do governo na época, né? Alguns das três classes que mais sofreram censura ali foram a classe artísticas, a classe dos jornalistas, né? E outras classes, principalmente trabalhadoras, que faziam oposição, principalmente os trabalhadores ali das indústrias, tá certo? Nas classes artísticas, a gente tinha, por exemplo, dentro dos teatros, peças, elas eram monitoradas pelos militares, né, para saber se existia ali algum sentido de repressão contra ali o governo ditatorial, né, se o ator ou a peça ela tratava ali sobre isso. Então as peças de teatros elas eram monitoradas, os conteúdos que eram apresentados principalmente para a TV, eles também passavam por todo um processo rigoroso em relação às falas, a como os programas iriam acontecer. Nada que fizesse oposição à ditadura militar na época, eles deixavam ser transmitido para a população. Os jornais, por exemplo, existiam, quando eles circulavam, várias notícias que elas eram censuradas justamente por mostrar algo da ditadura, né? Então era muito comum diversos jornais, antes de serem impressos, eles virem com partes brancas, né? Quando eles iam para o leitor, vinham com partes brancas, jornais, revistas, justamente por conta que ali existia uma matéria que para a época, para a censura da ditadura, ela não haveria que ter circulado, né? Ela não haveria que circular. Na música, diversas letras também eram censuradas justamente por fazer a apologia a movimentos de esquerda ou mesmo oposição à ditadura. Então, os músicos da época, eles tinham que ter uma imaginação e tinham que ter ali uma composição mais criativa para poder falar sobre aquele momento da época, né, sobre o momento de repressão da ditadura militar, para que também as músicas pudessem estar circulando e sendo tocadas na rádio, principalmente na rádio, porque era o maior veículo de comunicação ali, principalmente para a música na época, né, era a rádio e a televisão ali logo no começo. Então, a ditadura ela agiu basicamente sobre a censura em relação às classes trabalhadoras, classes artísticas daquela época. Só que essa censura ela vinha também com muito apoio, né? Porque se existia a oposição, também existiam as classes que apoiavam a ditadura na época. Uma das classes que mais se beneficiou com a ditadura e com o seu apoio foi a classe empresarial, né, dos empresários na época. Eles se associaram à ditadura desde o começo, desde a tomada do poder, né, no golpe militar, até a sua expansão. Então era muito benéfico naquele momento para os empresários, principalmente medidas como o congelamento de salário dos trabalhadores, né, para que aí pudesse aumentar os seus lucros. Alguns países também apoiaram a ditadura naquela época, né? Principalmente um país que hoje se fala que é o berço da democracia, né, e da liberdade, que foi os Estados Unidos. Eles apoiaram naquela época, em 1964, a ditadura militar. Hoje os Estados Unidos eles já fazem uma solenidade e repudiam totalmente o apoio do governo da época à ditadura brasileira militar, tá certo? Bom, a partir daí a gente já tem um governo da ditadura basicamente instaurado e fortemente, podemos dizer, proliferado dentro da nação brasileira. Então, a partir da década de 70, ali, de 1970, é que as forças sindicais, né, depois do baque sofrido aí do começo da ditadura militar, é que elas vão começar a ganhar força e lutar pela redemocratização do país, tá certo? Em 1970, os metalúrgicos estavam à frente da luta da democratização do país e a partir daí vão começar a fazer diversas ações dentro dos movimentos dos trabalhadores
principalmente com greves, com folhetins, com divulgação aí da redemocratização do país, para lutar justamente com os trabalhadores metalúrgicos, mas não somente com eles, com outras classes também. É a partir daí que em 1978 houve uma grande greve que puxou outras greves logo em seguida de trabalhadores ali que reivindicavam não mais somente as questões salariais, mas também agora com essas greves assumiam um caráter mais político, justamente querendo a democratização e os direitos políticos dos brasileiros, né? Bom, a partir daí dessas greves criou-se a necessidade, né, de comunicação entre os trabalhadores, né, uma comunicação mais ampla que pudesse também divulgar ali os próximos passos dos trabalhadores e dessas dessas reuniões sindicais, tá certo? Bom, então foi criada as comissões de fábrica, já que quem estava à frente ali da redemocratização do país em 1970 eram os metalúrgicos, né, e os seus grandes centros de trabalho eram as fábricas, então se criou essas comissões de fábricas. Para quê? Essas comissões de fábricas, elas serviam ali dentro do seu objetivo, né, era facilitar o fluxo de informações da classe trabalhadora, tá certo? E essas informações, elas eram divulgadas ali por trabalhadores e eles eram feitos boletins das medidas que iriam ser tomadas, né, adiante. Então, essas comissões de fábrica, elas serviam para divulgar as informações, né, e qual eram as medidas que os trabalhadores tomaram para os próximos passos, tá certo? E é a partir dessas comissões que, com uma grande reunião ali de trabalhadores, que em 1970 é deflagrada a greve que juntou metalúrgicos e profissionais de outras classes, professores, todos aqueles profissionais e classes trabalhadoras que estavam se opondo àquelas medidas, né, do governo da ditadura na época, e estima-se que foram para as ruas cerca de 3,2 milhões de pessoas reivindicar justamente não querendo mais o governo ditatorial e querendo lutar agora pela redemocratização do país e pelos seus direitos políticos. Só que, como a gente sabe, quando se tem uma greve assim em grande escala, né, uma greve geral, se os salários eles são congelados, né, os trabalhadores não recebem. Aquele trabalhador que está em greve, que está nas ruas, né, ele não recebe mais justamente aquele salário. Mas pensando nisso que foi criada a criação do fundo de greve, né? E essa criação do fundo de greve, ela foi bastante importante justamente para a greve geral continuar, né? Já que se existia bastante trabalhador que precisava também de comida, precisava ali, tinha uma família para sustentar e precisava do seu salário, né? E essa comissão de greve, ela ajudou bastante ali os trabalhadores na época para conseguirem se manterem de greve e nas ruas, principalmente protestando. Essa criação de greve, ela tem um apoio principalmente da Igreja Católica, com o bispo Cláudio Gomes, né? O bispo, ele simplesmente foi para a TV aberta pedir doações aos trabalhadores que estavam de greve e abriu as portas de toda a Igreja Católica no Brasil para que as doações pudessem chegar até a Igreja Católica e ajudar os trabalhadores. Outra classe que basicamente ajudou nesse fundo de greve nacional foi a classe artística, fazendo shows que pudessem arrecadar fundos, né, shows gratuitos que pudessem arrecadar fundos justamente para esse fundo de greve, para manter os trabalhadores em greve nacional e também nas ruas, tá certo? Bom, a partir disso e de grande pressão, foi-se tendo o fim da ditadura, né, que durou aí por mais de 21 anos e começa ali agora o período da redemocratização brasileira, né, com a conquista de novos direitos políticos e também um novo papel do sindicato agora nessa redemocratização. É o que a gente vai ver um pouco agora, tá certo? Bom, com o fim da ditadura militar, né, agora a gente vai ter o período de redemocratização do país, né? Bom, uma das medidas que se teve com o fim da ditadura militar foi justamente os sindicatos, eles passam a ter mais liberdade de ação, assim,
na luta dos trabalhadores, né, e com os interesses e lutando também pelos interesses dos trabalhadores, né. Há nessa passagem aí da ditadura militar e para a redemocratização do país uma alteração do que a gente possa dizer do pensamento social dos sindicatos, né? É claro que toda a experiência de governo, tanto da era Vargas quanto da ditadura militar, leva-se disso uma reformulação do pensamento, né? Coisas que antes eram pensadas que não eram essenciais para os trabalhadores, elas passam a ser justamente por conta do momento político. Lembram que eu falei isso para vocês? Que antes os trabalhadores, no começo, os sindicatos, né, principalmente, eles se opuseram principalmente à questão da CLT, né, que é a questão de todas as leis de diretrizes dos trabalhadores. Bom, agora justamente essa reformulação do pensamento com a era Vargas já tinha sido, agora com a ditadura militar e com essa experiência que foi mesmo, que é justamente o trabalhador e os sindicatos defenderem a CLT como um direito e como um resguardo dele, né, um respaldo deles, justamente para quando situações acontecerem como crises, desemprego, os trabalhadores eles puderem ter algo para que eles pudessem agarrar ali, para que eles não pudessem ficar à margem ali do desemprego. Então essa é uma das reformulações do pensamento sindical quando se é trazido para a redemocratização do país, tá bom? Bom, basicamente a ação sindical e os sindicatos eles têm grande importância no país e as suas ações entre 1980 e 1990, tá certo? Entre essa década, o que é que se tem? A criação da nova Constituição do país, que é no ano de 1988. E os sindicatos, eles tiveram bastante importância justamente para tratar das questões dos trabalhadores com a Constituição. Então, tudo que se foi elaborado ali com os políticos sobre a Constituição de 1988 passaram também pelo aval dos sindicatos que representavam ali naquela instância os interesses dos trabalhadores na época, tá bom? Bom, então para fechar aqui, a gente tem 3 momentos ao qual a gente pode levar que revelam alterações ali nas ações efetivas dos sindicatos. O primeiro momento seria o emprego da década de 90, né? Como a gente estudou, que a crise da década de 90 foi aonde, com a implementação ali do Taylorismo, do Fordismo, com as máquinas chegando justamente às indústrias automobilísticas brasileiras, a gente tem uma passagem do desemprego. Então ali os sindicatos eles precisavam agir de maneira efetiva para defender os direitos dos trabalhadores, tá certo? O baixo desenvolvimento econômico também foi um dos motivos dos sindicatos eles agirem ali mediante e alterarem também a forma de pensamento quando a gente vai falar ali sobre a CLT. E outro momento é a ocupação dos militares nas refinarias, né? Aqui mais voltados ao período ditatorial do país, onde os sindicatos eles têm que remodelar a sua luta sindical para agora entender esse novo governo, né? Essas formas de lidar com esse novo governo de repressão na época da ditadura militar. Bom, a gente chega agora aqui ao nosso final da nossa unidade, né, que tratou um pouco mais sobre o sindicalismo no Brasil e a luta dos sindicatos, né, dos trabalhadores. E a pergunta que se fica é ainda a mesma pergunta de partida, né? O que vocês sabem agora, depois de tudo isso, sobre o que é um sindicato e como ele age na transformação da luta do direito dos trabalhadores, né? É importante sempre lembrar a questão do Marx em relação às classes. A classe dos sindicatos é a classe dos trabalhadores e que vai defender os direitos e os interesses dos trabalhadores, né? O do empresário, que é mais voltado para a classe do burguês, são interesses conflitantes. Então, quando a gente tem os sindicatos e o sindicalismo dos trabalhadores, a gente tem a história da luta de classes, que é essa linha tênue a qual a sociedade passa, né? E qual Marx vai falar que ela vai se desenvolver a partir daí. Porque para o Marx, a história da sociedade é a história da luta de classes, tá certo? Então, gente, esse foi o nosso conteúdo. Eu vou fazer agora um breve resumo para vocês, para que a gente possa seguir aí
para as nossas atividades, tá certo? Bom, gente, agora eu vou fazer aqui um breve resumo para vocês sobre a nossa temática 2, a nossa unidade 4, que estudamos um pouco sobre a ação sindical nos anos do golpe militar, né, até a redemocratização do nosso país, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, a temática justamente veio discutir sobre a ditadura e os sindicatos até a redemocratização do nosso país, tá bom? E a gente abriu estudando principalmente sobre os sentidos das greves, né? Para entender qual foi o comportamento dos sindicatos, dos trabalhadores, mediante a ditadura militar. Bom, a gente viu que os sentidos das greves antes, né, dos trabalhadores, né, era justamente por conta das questões salariais, né? Era tudo voltado às questões salariais e de melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Só que aí, a partir disso, em 1964, só que no mês de março, a gente tem ali a primeiro comício, né, para 200 mil pessoas, aonde se tratava mais sobre uma questão de reestruturação política, né? Então aí a gente já tem os primeiros passos para uma luta mais política, principalmente dos sindicatos e dos trabalhadores em si. A gente tem ali a instauração da ditadura em abril de 1964 e uma das suas primeiras medidas é justamente o congelamento de salários, né, para a inflação ela conseguir ser superada e aí o período que a gente conhece como milagre econômico, né, onde se tem uma reestruturação da economia brasileira justamente por conta do congelamento de salário dos trabalhadores. A partir disso é onde os sindicatos eles começam a se movimentar, né, principalmente por conta desse congelamento de salários por conta do governo ditatorial. Então se cria um movimento intersindical anti-arroxo, que se tinha principalmente em seu objetivo a luta por conta desse congelamento salarial em relação aos trabalhadores. A partir disso, a luta dos trabalhadores e dos sindicatos elas só vão se intensificar mais juntamente com o período da ditadura. A ditadura, como a gente viu, ela agiu principalmente sobre a demanda da censura. E jornalistas, artistas, trabalhadores, a música, o teatro foram os que mais sofreram justamente por conta dessa censura, onde não se podia se falar nada que fosse de oposição ao governo da época. Só que, mediante aos opositores, a gente também tem um apoio. E uma classe específica apoiou a ditadura e todos os seus movimentos, que foi justamente a classe empresarial, onde se tinha bastante influência dentro do governo e justamente todas as medidas que o governo tomava e suas decisões a partir dali, né? Também houve o apoio de países, como eu expliquei, como os Estados Unidos, que apoiaram veementemente o golpe militar dado em 1964. Bom, a retomada da ação sindical foi bastante importante justamente em 1970 para a retomada da redemocratização do país, tá bom? Várias greves, como eu citei para vocês, foram convocadas, foram chamadas, principalmente pelos metalúrgicos que encabeçavam ali o movimento de redemocratização, juntamente com outras classes de trabalhadores, né? Também faziam parte desses movimentos de greve. A maior greve geral que se tem em história no Brasil acontece justamente nessa mesma época, aonde se juntou mais de 3,2 milhões de trabalhadores que ficaram em estado de greve geral e que também foram às ruas protestar contra o governo na época que vigorava, né, o governo ditatorial. Essa ação sindical, né, para em busca da redemocratização, sofreu alguns boicotes ali, os salários eles não eram mais distribuídos, mas houve também muito apoio ali da Igreja Católica e de artistas, né, para que os trabalhadores eles não ficassem desamparados. Então, a retomada ali das ações sindicais, ela casa justamente com o final da ditadura e com o início da redemocratização do nosso país, aonde os movimentos dos sindicatos, né, eles foram bastante importantes, tiveram bastante influências, principalmente ali
na Constituição de 1988, né? E as suas ações, elas perpetuaram ali, principalmente também na década de 90, onde o país sofre uma grande crise de desemprego nas indústrias. Bom, a gente linkou aqui algumas efetivas alterações do pensamento e da luta sindical, né? Formei que algumas delas eram o desemprego na década de 90, a baixa elevação da economia e também a ação dos militares justamente nas fábricas de refinaria da época, tá certo? Bom, gente, esse foi um pouco aí um resumo, né, mais breve da nossa temática 2. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, né? Que vocês possam realizar as atividades que está na apostila de vocês e também que vocês tenham um ótimo desempenho nas provas finais, tá certo? Agora eu vou passar algumas atividades para vocês, para que a gente possa aprimorar o nosso conteúdo. É isso e obrigado e vamos às atividades. Bom, gente, agora vamos fazer as nossas atividades, né? Tanto relacionada à nossa temática 1, quanto à nossa temática 2, tá certo? Da nossa unidade 4, tá bom? Bom, eu trouxe uma pergunta mais aberta e depois trouxe também um desafio que está na página 102 de vocês, tá bom? Da apostila de vocês do volume 3. Bom, em relação à nossa temática, a gente viu que a gente tratou um pouco mais sobre os sindicatos, né? E sobre a luta dos sindicalistas, principalmente no Brasil, e em relação à nossa classe trabalhadora, né? Quanto no primeiro tema, em relação ao final do século XIX no Brasil, quanto ao período ditatorial e já na redemocratização do nosso país, tá bom? Bom, lembrando melhor um pouco para vocês que um dos nossos autores da sociologia é o Karl Marx, né? O Karl Marx, ele é um filósofo alemão e ao qual uma das suas grandes teorias é justamente a teoria de classes, né? Justamente pela sociedade estratificada em classes. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: quais relações podemos fazer sobre o pensamento do filósofo alemão Karl Marx e a luta sindical estudada nessa unidade, né? Tanto na temática 1 quanto na temática 2. Qual é, por exemplo, as relações que a gente pode fazer entre o pensamento crítico social que a gente já estudou aí em outras temáticas, né? Em outras unidades, nas outras apostilas do Karl Marx, com o pensamento sindical em relação às lutas sindicais aqui no Brasil? Bom, a gente pode começar respondendo justamente por algo que eu já falei com vocês, que é a luta de classes, e que todas as classes elas vão se opor por conta que elas têm interesses diferentes, né? O interesse ali do burguês, do empresário, né, mais representado na figura do empresário, é diferente ali do interesse do proletariado, né, do trabalhador, como a gente conhece, né? Justamente por eles terem interesses diferentes, né, eles vão ter que se opor, eles vão se opor, né, durante a história em algumas situações. É claro que em outras situações eles podem concordar, eles podem estar ali do mesmo lado, mas a relação deles são relações opostas, né? E relações que pertencem a interesses ali de cada um. Então é justamente isso que o Karl Marx ele poderia trazer aqui. Por exemplo, que a luta sindical no Brasil, ela é marcada, por exemplo, de conflitos diversos, seja no governo do Getúlio Vargas, seja no governo, por exemplo, da ditadura militar e seja no governo após a redemocratização. A gente viu que todos esses períodos, o sindicato dos trabalhadores, eles precisaram usar a sua força, né? Precisaram aí se reestruturar de acordo aí com o governo que estava vigorando. Então, esses exemplos são sobre como a luta de classes, elas podem se alterar os governos, mas elas vão continuar ali presente no seio da sociedade, né? Então, por exemplo, outro pensamento do Karl Marx é justamente como os trabalhadores, eles estão mais para um lado, os sindicatos, né, para um lado dos pensamentos, por exemplo, dizer socialistas, dos pensamentos comunistas, do que do pensamento capitalistas. E por que a gente pode assumir essa posição ou pode falar sobre isso? Justamente por conta de a quem esses modelos econômicos eles servem, né?
Aqui esses modelos econômicos, eles trabalham, por exemplo, o capitalista, o empresário, ele vai querer estar ali naquele regime capitalista porque é bom para a classe dele, em relação aos lucros, em relação, por exemplo, à exploração do trabalho humano, que é benéfico para ele, porque ele vai gozar ali do seu bem-estar social, vai gozar ali de todas as suas melhorias que a sua classe pertence. É por isso que o pensamento capitalista, econômico capitalista, é bom para o empresariado, né? Para o pensamento comunista, socialista, o trabalhador e os sindicatos têm uma afinidade maior, porque trata justamente sobre igualdades econômicas, né? São seios do socialismo e do comunismo as igualdades econômicas entre classes, né? É justamente eu poder, na minha individualidade, adquirir aquilo que uma outra pessoa também pode, mas aí a partir da individualidade de cada um. Então, entre bases assim, o comunismo e o socialismo, eles se aproximam mais ali dos sindicatos e da classe trabalhadora, e o capitalismo se associa mais ali ao empresário, né, ao empresariado, ao burguês, justamente por conta de interesses diferentes, interesses que uma hora entram em conflitos. Então, esses são dois pensamentos, né, que poderíamos associar às lutas sindicalistas no Brasil ao pensamento do filósofo alemão, né, o Karl Marx, tá certo? Um dos fundadores da sociologia, tá bom? Agora a gente vai para o desafio na página de vocês. Quero que vocês abram na página 102, tá certo? Da apostila de vocês do volume 3, tá certo? Nesta unidade 4, para a gente resolver agora o nosso desafio, né? Que tem a ver justamente com a luta sindicalista e principalmente ali na era Vargas. Vocês vão ver aí na apostila de vocês um breve retângulo assim azul, né, onde é um anúncio aí do Ministério do Trabalho falando um pouco mais sobre como é essa aproximação com os sindicatos e como os sindicatos aproximados dele, né, eles vão aí tentar fazer um elo, podemos dizer assim, entre a luta dos trabalhadores, podemos dizer assim, os interesses dos trabalhadores com o empresariado, né? É justamente no Estado Novo, aonde o que aconteceu no Estado Novo que eu falei para vocês? O Getúlio Vargas, né? Ele dá um golpe de Estado e ele traz os sindicatos para junto do Estado brasileiro, né? E assim orientando os trabalhadores a estarem mais perto do Estado e dos interesses do Estado. Então é basicamente o que trata aí essa nossa tirinha aí azul na página 102. Vendo já essa tirinha cinta azul, vendo já essa tirinha azul, né, nessa página 102, a gente já vai para o nosso enunciado, tá certo? Lembrando que é sobre o Estado Novo ali na era do Getúlio Vargas. Nesse documento oficial, né, que é um documento oficial do Ministério do Trabalho, a época do Estado Novo, né, é apresentada uma concepção, tá certo? É apresentada uma concepção de organização sindical que, então aqui o nosso enunciado está nos perguntando que nesse comunicado oficial, né, do Ministério do Trabalho na época do Estado Novo, é apresentada uma concepção de organização sindical que a gente vai tentar achar essa concepção de organização sindical aqui nos nossos itens, tá certo? O item A fala que essa concepção de organização sindical que elimina os conflitos no ambiente das fábricas. Bom, a gente viu que o Estado Novo estava justamente falando da relação do Estado com os trabalhadores e na organização dos trabalhadores ali em relação aos sindicatos, né? Não necessariamente nos conflitos no ambiente de fábrica, né? Isso não se tratava em relação ao que este documento oficial está querendo. Então, o item A está errado. O item B fala que essa concepção de organização sindical, ela trata que limita os direitos associativos dos segmentos patronal. E essa questão a gente já vê de cara que ela está errada, porque não está falando sobre limites de direitos associativos, tá bom? Então, o item B está incorreto. O item C
fala que o que é apresentado neste documento oficial é justamente a concepção de organização sindical que orienta a busca do consenso entre trabalhadores e entre patrões. Bom, é sempre bom e importante lembrar que o Estado Novo traz o sindicato para o seio do Estado justamente para, podemos dizer, justamente para esse consenso mais entre os trabalhadores e o Estado ali representado pelos empresários. Então a gente já tem um item assertivo, né? Agora a gente vai atrás dos outros itens para saber se eles têm uma assertividade maior do que o item C. Bom, o item D fala que essa concepção de organização sindical, ela proíbe o registro de estrangeiros nas entidades do país, né? Essa concepção ela não está falando sobre isso, né? Esse documento não está falando sobre o estrangeiro em solo brasileiro. Então, o item D está errado. O item C fala que este documento social trata sobre a desobrigação do Estado quanto aos direitos e aos deveres enquanto a classe trabalhadora, né? E não é isso que este documento oficial também está tratando, né? Não está tratando sobre essa desobrigação do Estado brasileiro em relação à classe trabalhadora. Então, o item que está correto é o item C, que essa concepção apresentada neste documento, principalmente, ela traz essa organização sindical mais voltada aí a um consenso da relação entre trabalhadores e entre os empresários. É importante lembrar que antes do Estado Novo, a gente tinha aí um sindicalismo, né, mais voltado ali para o lado do socialismo e do comunismo, e é fácil lembrar, por exemplo, da ameaça do Carlos Prestes ao mandato do Getúlio Vargas. Então é justamente quando se tem um Estado Novo, o Getúlio Vargas ele quer eliminar qualquer ameaça que os sindicatos pudessem fazer agora ao governo do Getúlio Vargas, né, e trazer essa concepção de sindicato mais voltada ao consenso do trabalhador com o empresariado na época, né? Bom, gente, essa foi as nossas duas atividades, tá certo? Em relação à temática 1 e em relação à temática 2. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Aí na apostila de vocês há outras questões também para vocês conseguirem, para vocês possam fazer uma ótima prova final, tanto da nossa temática 1 quanto da nossa temática 2, do nosso volume 3 em geral, né? É isso, espero que vocês tenham aprendido. Obrigado e até a próxima.